Boa tarde. A nossa live hoje será com a Ana Maria Albiero, de Campinas. Ana faz parte da 6ª turma. Fomos grandes e somos grandes amigas. Hoje tem um gosto mais que especial esse momento para mim, esse momento para ela. Fomos parceiras em muitos sentidos na França. Falar de Ana Maria é falar de alguma coisa assim. Na vida profissional, tocamos realidades de corpos, mentes, corações que necessitam de nossas mãos e mentes, mas igualmente necessitam de si mesmos, de modo a viverem seu processo de cura, de reabilitação. Então, Ana tem muito para dizer hoje aqui para nós. Eu vou chamar você, Aninha. Conversar. Mara, que bom te ter aqui. Ângela, Celita. Oi! Ai, Ana, hoje é nosso dia. Hoje é o nosso dia, nossas lembranças. Tomara que a gente não chore. Ai, mas se chorar faz parte, porque a gente é meio delícia. chorona mesmo. Já me emocionei muito, né? Nem Hoje fale. é uma alegria enorme, viu? Tá aqui, uma empolgação enorme. O coração Eu que tá te muito agradeço. feliz por tantas lembranças que são resgatadas, né? Eu estava pensando, são 23 anos que a gente vai ter que contar em uma horinha rápida. Ai, meu Deus do céu! E sem Mas assim, uma experiência maravilhosa mesmo, de formação e de vida. Então, olha, estou aqui hoje para você. Ana, obrigada. Obrigada. Eu sei o que é você estar aqui. Hoje a gente veio com as nossas echarpes, as consumidoras assíduas. Na França. Consumidoras assíduas de lenços, echarpes e pashminas na França. Ai, quero muito escutar. Festa, né? Muito, quero muito. Olha, a Marinha está aqui escutando nós hoje. Olha que bênção. Quero escutar você. Não vi. A Mara está aqui escutando nós. A Mara! A Mara! Eu não estou acompanhando aqui, senão eu me perco. Estou Não, olhando só não. para você. Isso, olha. Ana, hoje é você que vai falar do teu modo especial de ver a ginástica holística com tudo aquilo que você vê na sua vida, que sempre eu aprendo com você. Você é exemplo de mulher, de esposa, de mãe, de profissional. E você tem um gosto especial hoje. Tá vendo que não dá para falar que não vai chorar? A gente já chora falando de amiga querida. Então começa falando de você. Quem que é Ana Maria? Ana Maria é uma pessoa que tem a graça de ter conhecido a fé na adolescência. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu penso que Deus me ama muito, sabe, Jô? Eu vou dar muita conta disso no céu um dia. Porque é muita graça, são tantas maravilhas que aconteceram na minha vida e pessoas especiais que Deus coloca na minha vida para me ajudar, que eu só tenho que agradecer, sabe? Bendito seja Deus por cada momento que esse caminho da minha vida foi seguindo, né? Então eu acho assim, cada vida é única, né? E eu tive essa graça de viver essa dimensão de fé de uma forma assim bem precoce. E isso tudo norteou muito a minha vida, né? Então, norteou a minha escolha de profissão, porque eu rezava muito para Deus me orientar, me falar, me mostrar, me dar o rumo que eu tinha que dar para a vida, né? E então, eu quando prestei fisioterapia, eu prestei só na PUC de Campinas
e era só essa opção, não tinha outra, não queria outra coisa. Não tinha, Uhum. só para entrar na faculdade. Não, eu queria isso. Se não Tá. fosse isso, eu ia ter que fazer tudo de novo, né? Uhum. Então, eu me lancei nisso, tinha 17 para 18 anos, passei. E também a minha escolha de estado civil, né? Eu falo que quando eu vou escrever estado civil, eu ponho assim, super bem casada, né? Porque também, com 16 anos, eu rezava pela pessoa que Deus ia colocar na minha vida. Uhum. E isso, Jô, depois você vai ver, porque isso tudo tem a ver com a França, né? Eu estou contando isso por essa razão, né? Tem a ver com tudo. Essa pessoa maravilhosa, essa ajuda adequada que eu ganhei do céu para me ajudar nessa vida a ser, a cumprir a minha missão, né? Porque também Sim, eu quero terminar um pouquinho com isso, né? Eu acho assim, é tudo, a gente tem um porquê aqui tudo, nesse espaço, né? tudo. Uhum. Então, eu entrei na faculdade, me formei em 85 e naquela época eu gostava muito de neuro. Eu achava que eu Uhum. ia ter só trabalhar com neuro, porque realmente eu era apaixonada pela neuro na faculdade, né? E aí, na verdade, a vida foi tomando outro rumo. Eu comecei trabalhando com isso, mas depois, em 92, eu fiz o RPG. E o RPG foi Uhum. para mim uma outra faculdade. Foi assim, meu, isso aqui sim é que é formação, entendeu? Porque me Uhum. deu toda uma visão diferente de tudo aquilo que naquele compartimento de faculdade eu tinha vivido. Então, era aquela visão de abrangência, de cadeias, de. Nossa, era muito legal tudo aquilo. Então, mudei um pouquinho o meu caminho por Uhum. aí Uhum. e depois fazia muita supervisão, fazia muita reciclagem, todas elas foram feitas, né, em São Paulo. Então, tudo isso me custava muito, sabe? Sim. Porque eu tinha as crianças pequenas, né? Eu casei e logo em seguida eu já fiquei grávida da Carolina. Uhum. Tinha um mês e meio de casada. Então, eles eram pequenos e eu tinha que ir para São Paulo pegar ônibus de Campinas para São Paulo, gastava o dia, gastava às vezes o fim de semana inteiro numa Uhum. andança, tomando ônibus em São Paulo, pegando metrô, enfim, era bastante Lutado. dispendioso tudo isso em Uhum. termos de tempo, né? Mas eu pensava isso, né? Quer dizer, eu estou em formação. Eu não acabei a faculdade e achei que aquilo para mim já era suficiente. Muito pelo contrário, porque eu não acreditava naquela ortopedia. Uhum. Eu fui buscar o RPG porque eu queria mais. Eu sabia que tinha coisas assim que podiam me ajudar mais, né? Sim. Depois, nesse meio de tempo, eu não sei em que ano, sabe? Mas aí também fiz a formação com o Ivaldo Bertazzo, em São Uhum. Paulo, e fiz a formação toda aqui no Brasil. E quando foi para a gente optar, né, pelo último estágio, que seria na Bélgica, aí é que eu escolhi fazer a ginástica holística, né? Então, eu não Uhum. fiz esse último, mas toda a formação aqui. Nesse ínterim, conheci a Ângela Santos, a famosa Ângela querida. Passamos todas por ela. Todas, ainda bem. Então, olha, na verdade, eu não sei como é que eu conheci a Ângela. Eu sei que eu pegava aquele ônibus da Vila Madalena, eu acho, e lá ia eu, subindo a ladeira para chegar lá na casa da Ângela, e eu babava com tudo aquilo, porque a Ângela era assim uma mestra também, né? Quer dizer, toda Sim. aquela teoria, toda aquela articulação mental que ela tinha para descrever as coisas, para interpretar tudo aquilo no corpo, né? Uhum. Nossa, eu achava o máximo. Então eu ia babando para lá, né? Um poço de E conhecimento, Ângela. um poço de conhecimento. Então tinha aquelas tardes convergentes, que foi isso que eu fiz com ela. E Uhum. depois, olha só, ainda teve. Eu sei que fui uma vez para São Paulo ter aula com a Maria Emília, clínica da Carmela uma vez para ter uma aula lá, mas assim, foi uma vez só. E
e daí a Ângela trouxe o Marcel Bianfé, trouxe Sylvie Boët, também fui naquele dia lá, naquele final de semana. E aí a Ângela trouxe o Marcel Bianfé e nós fizemos uma formação de terapia manual, né, com ele. E foi muito bacana, porque aí é que eu conheci a Lúcia. Eu não sei se foi aí que eu conheci a GG, depois, lógico, a GG estava com a gente lá na França, mas eu não sei se a GG fez essa, mas da Lúcia eu me lembro direitinho, da Lúcia, da Rosana. E aí, nessa situação toda, nesses caminhos todos tão diferentes, né, mas que vão se entrelaçando, que vão se permeando, que é um tecido todo que depois a gente vai vendo, puxa, onde eu cheguei, que eu construí. Toda a graça que tem por trás disso, né? Então, eu sei que lá pelas tantas era isso, né? Fiquei sabendo que tinha um curso, uma formação na França da ginástica holística que a Ângela já passava para a gente, né? E aquilo tudo, olha, fez assim, para mim era o impossível, né? Imagina. E eu passei muito tempo, porque o nome ginástica holística, naquela altura, eu achava que tinha tudo a ver com esoterismo, que não era bem Te assustava. Com a minha fé, não era bem o que combinava. Então, eu levei muito tempo para perceber realmente o que era, para entender, não assim simplesmente movimentos, mas o curso, como é que envolvia essa formação toda, o que que era isso, né? Então, quando finalmente eu me decidi, até eu teria ido num primeiro ano na turma anterior, porque só não fui porque o Diogo, meu terceiro filho nessa época, tinha 5 anos, eu achava muito pequenininho, sabe, para deixar. Então eu falei, não, vou na seguinte, vou me preparando mais, e com isso já fui escrevendo carta, já fui procurando a Ivana aqui em Campinas para fazer a minha pré-formação, que foi uma delícia, porque a Ivana era outra, sorridente, de bem com a vida. E dava aquelas aulas babando pra gente, sabe? Era uma coisa assim que destilava, né? Aquele gosto, aquela delícia. Então, eu tive todo esse assessoramento muito bom, né? Do meu lado, sempre. E aí, quando então a gente se decidiu, fui, né, para a França e nos conhecemos no saguão do hotel. Do aeroporto. Do aeroporto, né, Jô? Não sabia eu Não sabia quem era a peça. Quem eram as minhas companheiras maravilhosas. Mas Deus sabia. Sabia, E eu escolheu. tenho a maior gratidão. Eu amo pensar que você foi uma super companheira para mim na França. Nossa Senhora, a gente ia todo dia para a missa. Todo dia, Todo missa e dia terço. antes do curso, não, a gente ia para a missa de Notre não. Dame. Fala sério, assisti missa diária na Notre Dame. Aprendemos as leituras e as orações todas em francês. Tinha um livrinho em francês, acompanhava direitinho, era uma benção, né? Uma benção, Ana. Bom, então, nessa época eu tinha 33 anos e 3 filhos, de 11, 9 e 7 anos, que daí já tinha o Diogo, né? E foi muito bom. Eu fico pensando assim, o que foi a GH na minha vida, né? Então eu queria colocar um pouquinho isso. Legal. Na verdade, antes, o que foi a viagem na minha vida? Como eu falei, o meu marido é alguma coisa especialíssima na minha vida, né? E o Zé, que me conhece muito e que me apoiou sempre, a vida toda. Ele, quando a gente estava, então, né, cogitando de ir, começamos a guardar dinheiro, tudo, né? Então, ele falou assim, eu não vou com você no primeiro ano, porque eu queria que ele fosse, né? Sim, imagina, claro. aparecer lá sozinha, ter aquela viagem toda, sozinha, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, né? Nunca tinha saído assim. Então, ele falava isso, você vai sozinha, porque você tem que passar pela experiência da sua capacidade. Você pode
e você tem que experimentar isso sozinha. Foi mesmo, Nossa. sabe? Que nem a Patinha, que para os filhos aprenderem a nadar, joga no Ela mar, tem que joga sair, na água. joga na E água. vamos lá Vai. nadar. Bom, graças a Deus, foi tudo super tranquilo, foi tudo muito bem, né? E então isso foi muito enriquecedor para mim. Isso faz parte da minha marca, sabe? O meu registro de França é esse crescimento que através desse tão amado marido aconteceu na minha vida. Ele foi uma ajuda adequada, como sempre é. Mas ali Uhum. foi muito claro, assim, com aquela visão dele, sabe? Com aquela sabedoria, como ele me ajudou, né? Nesse processo assim interior também, né? Pessoal de independência. Uhum. E quando fui para a França, eu tinha muito essa ideia. Por que eu me decidi a ir fazer o curso? Né? A gente sempre estava buscando como melhorar enquanto profissional. Profissional. E eu pensava assim, né? Eu quero servir melhor as pessoas que me procuram. Então, Uhum. como eu posso servir melhor? E essa foi a razão, na verdade, que me levou para lá. Só que Porque aí, você também comentou, né, Ana, que você atendia o RPG e você via o ganho de cada um. E aí, exatamente, o que fazer depois? Porque a gente via que não exatamente, era uma obra findada, era um corpo que ia continuar vivendo e que precisava exatamente. continuar sendo cuidado. Então, como você poderia continuar oferecendo esse cuidado Sim, depois de um atendimento individual? E foi quando você vislumbrou a opção sim. da GH, né? Porque às vezes as pessoas iam procurar, sei lá, academia, hidroginástica, coisas que acabavam voltando porque entraram em crise de novo, né? Uhum, Então eu uhum. procurava dar assim, como é que eu posso ajudar melhor, né? Para que eles tenham essa autonomia. E sabe, Jô, eu penso assim, na clínica, quando eu vou dar uma aula assim, para que as pessoas experimentem o que é ginástica holística, eu faço questão de falar uma coisa, porque é uma Ah, verdade muito grande. Nós entramos para uma aula de um jeito e a gente sai de outro. Isso é aprovado, é assim, é registrado no corpo e uhum. esses registros estão lá, dentro da pessoa, porque ela está experimentando. Então, eu sempre quis trabalhar com consciência do movimento, com a pessoa ter essa noção dessa casa mesmo que ela habita, como a gente, né, escutou tanto aí nas outras lives da Thérèse Bertherat, né? Uhum. O corpo, essa casa onde a gente não habita, né? Nós temos que habitar essa casa, nós Sim, temos que, sim. Conhecer, inclusive, assim, se alegrar muito com essa casa, né? sim, E sim. eu só posso se eu cuido, se eu estou aqui, se eu estou consciente de tudo isso, né? Então, a viagem da França, então por isso que eu falava, né? A experiência das pessoas virem, faz uma aula, né? Ou tem uma aula por semana e saem completamente outros, imagina uma imersão que foi o que a gente viveu, que delícia! Meu, Sim, a gente saía de lá, era tal a conexão, não é? Das é. aulas. A gente estava numa empolgação, num empoderamento, eu acho que é Corporal. isso, corporal e tudo, né? Que essa descoberta do corpo, das suas possibilidades de alinhamento, de ajustes, tudo isso assim tão bem vivido, para mim é tudo um trabalho muito mágico, que trouxe muita consciência, muita liberdade e um grande amadurecimento pessoal, sabe? Sim. Então a gente, por exemplo, andava no metrô, né? A gente saía do local do curso, a gente ia andando até a estação do metrô e era bastantinho que a gente andava. Uhum. A gente ia sem horas de si, não é? A gente estava porte de Sentindo o pé, rainha na não é? rua. Aí a gente Porte de partilhava, rainha. gente, como é que tá o pé de vocês? Como é que vocês estão sentindo o pé? Gente, vocês estão com essa sensação interna de crescimento, de se É, sentir toda? A gente ia e era partilhando essas nossas é, percepções, né, Ana? percepções físicas, emocionais, né? Tudo Uhum. aquilo que ia mexendo, ia rolando, né? Ali dentro, durante todo aquele dia que tinha sido assim tão especial, né? E eu lembro que no metrô,
em determinado momento, a gente não se segurava mais. Quem nos segurava e nos mantinha no equilíbrio eram os nossos pés. Tal a ventosa que tinha ali, era o poder. Mas era muito bom, né? Porque realmente a gente via, experimentava toda essa transformação que o trabalho foi fazendo, né? Então, eu Sim, digo, eu fui para buscar servir, mas quem ganhou o grande presente fui eu. Eu sim. vivi e todas nós vivemos, né? Uma experiência de transformação Uhum, física e uhum. interna, emocional, psíquica. Gente, e para mim era espiritual também. Porque eu fico sempre pensando, olha, Deus me ama assim de uma forma muito especial, ama todo mundo, mas eu vou atrás desse amor, eu pego para mim, eu quero a minha parte, né? Tá É certo. vida em abundância, sabe? É vida em abundância, é aquela coisa assim que é uma plenitude. E no fundo é o livro que a Lili escreveu, né? Porque É, era o quê? Do do equilíbrio do equilíbrio do corpo ao corpo ao equilíbrio do equilíbrio do espírito. Então, espírito. quer dizer, é uma mescla nesse equilíbrio que vai nos erigindo como ser. Gente, é muito, muito fantástico tudo isso. Eu agradeço a Deus, rezo pelas almas de todas elas, porque foram ótimas, foram assim muito sábias, Inspiradas, sim. muito inspiradas, serviram naquilo que tinham que servir, que tinham que fazer, né? E eu queria ler uma partezinha aqui do livro que eu escrevi, Isso, porque é bem o que eu acho, sabe? tá. Aqueles dias e todos os restantes que perfilaram o tempo da nossa formação foram vividos em uma intensa descoberta de um método envolvendo movimentos tão acertadamente pensados que, em sua rica diversidade, combinam movimentos simples e complexos, corriqueiros e inusitados, mas que abrangem a totalidade da pessoa de tal forma que, afirmo com convicção, fazem bem para a nossa alma. E é essa plenitude que eu te falo, é essa vida em abundância, sabe? É uma coisa assim que só vai acrescentando. E não tem fim, né? Porque as Não, de coisas jeito não estão nenhum. acabadas, não foi Não. aquilo e pronto, é esse movimento e acabou. Não, tem uma Uhum. infinidade de possibilidades, de criações. Aí vai entrar a criatividade, aí vai entrar, né, aqueles insights que cada um vai tendo, o momento que cada um vive, né? Essa Então sua escrita, Ana, assim, eu até também ontem lendo o seu capítulo, porque a gente já está junto hoje, me chamou a atenção e foi a que eu grifei. Porque realmente é isso, né? Essa riqueza do movimento e o que a gente experimentou cuidando de si, que é como você falou, e o que a gente propõe no nosso atendimento para cuidar do outro. Achei lindo isso que você falou. É um cuidar de si para cuidar do outro. Essa sua fala, porque a gente só pode cuidar do outro quando a gente cuida de si mesmo, quando a gente olha para si mesmo. é, Então a é, gente experimentou isso, e quando a gente está aqui falando hoje, a gente está falando mais do que ciência, mais é, do que comprovação científica. A gente está falando de algo mais, né? Que todo mundo pode vivenciar e que a gente tem esse chamado quando a gente é chamado para cuidar de alguém. É fazer essa pessoa encontrar com o corpo dela, encontrar com a mente dela, encontrar com o espírito, com a alma dela. é. E descobrir nisso aquilo que me caracteriza para ser instrumento para o outro, né? Então eu Sim. estou na minha total porte sei lá, de potência, de tudo para De servir capacidade de melhor, de ser, total porte de capacidade. ser, né? De ser É. mesmo. Então, olha só, o que foi a GH na minha vida? Tudo! Um mergulho, mas de verdade, um mergulho em consciência, em liberdade e em reestruturação. É uma ressonância, é um trabalho que bate tão fundo lá dentro, como a gente está falando, mesmo na alma, e é esse mergulho nas infinitas possibilidades que se abrem a partir de cada movimento experimentado. Então, agora foi muito Uhum.
muito interessante nesse tempo da pandemia. Eu trouxe meu material para casa naquela último final de semana que a gente podia, né? Depois ia ser todo mundo recluso, Recluso. que eu trouxe para cá, né? E não tinha nem ideia, eu ia me trabalhar, eu ia Uhum. cuidar de mim nesse tempo, porque afinal, o que que a gente vai fazer, né? E no fim se abriram as possibilidades de trabalho pelo Zoom e tudo mais, que tem sido fantástico. Mas eu pensava assim, às vezes eu estava fazendo os movimentos, nossa, mas as pessoas não têm isso em casa, como é que elas vão fazer? E aí vinha toda uma inspiração, então vamos usar limão em vez de bolinha, vamos usar Uma um cabo toalha de de rosto, vassoura, um cabo de palha de vassoura. rosto, saquinho de feijão para fazer pompagem, sabe assim? Então, quer dizer, é com o que dá. E tá dando super bem, tá dando Sim, super certo. Então, olha quanta coisa, né? A gente acha às vezes que as coisas na vida, puxa, aconteceu isso comigo, então aqui foi, né, é o ponto final. Não, deixa agir, deixa a coisa expandir, porque sim. dá certo, ela vai acontecer, né? E a gente só tem que dar esse espaço para que aconteça Flua. mesmo tudo. É. Então, eu penso assim, sabe, Jô, que a gente viveu, eu tô de olho aqui na folha, porque eu não quero esquecer nada. Você não Falei, vai gente, é esquecer todo nada. ano que a gente tem que aproveitar esse momentozinho, né? Você Mas tinha a gente. comentado também do olhar que você teve sobre a Marie-Jo, dela ser sim Sim, aquela sim, francesa, sim. mas você comentou ela sendo uma mãe cuidadora, né? E acho que você tinha potência para isso. Uma mulher com 3 filhos tinha um olhar. Eu na época estava indo para casar, então eu Eu estava te aprendendo acompanhei, que muita coisa com delícia. você, minha madrinha espiritual de Ai, que casamento, que tem delícia. até hoje alguém, um anjo que reza em algum lugar por mim, pelo meu Todo marido, dia eu pela estou minha rezando para família, você e para o sempre. César, isso mesmo. E você Então sabe você, disso. então você olhava para ela com aquele olhar, conseguiu ver isso nela, né, Ana? Então, eu acho assim, eu não tive nenhuma experiência muito pontual com a Marie-Jo, sabe? Assim, tipo, Uhum, nossa, aconteceu isso comigo, ela fez isso para mim. sim. Mas, meu, tudo que ela fazia para aquele grupo era muito especial. Então, eu penso assim, que mulher de cuidados, né? Que coração maternal mesmo ela teve com provavelmente todas as turmas, né? Porque todo Uhum, mundo só uhum, está falando de coisas muito boas, né? Que vivenciaram sim. com ela. Uma percepção incrível, uma sensibilidade incrível. Ela estava atenta a cada um, né? A Virginia contava daquilo que ela, de olhos fechados, foi vivendo. A Marie-Jo percebeu e viveu aquilo, né? Ali, estava Cuidou ali do daquele lado dela. momento dela de Uhum, uma forma tão assim delicada, né? Tão uhum. gentil. A descrição dela, Jô, eu não sabia o que se passava na vida dela nem na casa dela. Ela nunca veio com Não, uma cara não. assim, tipo, ai, nossa, aconteceu isso e Uh-uh. tô descarregando aqui na turma, entendeu? Não. Sempre inteira, com um sorriso largo e acolhedor. Isso, o sorriso dela me chamava atenção, aquela calma dela, aquela. Então eu escrevi assim dela, sabia? Olha só, vamos ver Não. se eu acho aqui. Aonde que tá, será? Que a primeira entrevista, todas as angustiantes incertezas se desvaneceram. Encontrei-me com uma mulher amável, de voz suave, em um rápido juízo acolhedora. Uhum. Desde o princípio, Marie-Jo foi para mim a personificação daquilo que ela queria passar. Sua atitude exterior, sua firmeza, a clareza com que expunha cada movimento a ser experimentado, o tom de sua voz, o compasso de suas explanações eram a concretização do seu interior, talvez da maior aquisição da sua vida, da educação do corpo ao equilíbrio do espírito. Ela conseguiu juntar, ela fez uma fusão de Uhum. tudo isso que era o livro, né, da Sim. Lili. Então,
eu tenho que a Marie-Jo foi assim muito especial, sabe, para nós. Muito, muito presente, muito aberta. E aquilo, ela sabia que a gente tinha atravessado o oceano, né? Então, como ela cuidou de nós, como Cuidava, ela estava cuidava. assim É. inteira mesmo, né? Eu fico pensando que essa é uma fala de muitas lives que aparecem aqui, das que eu Sim, fiz, né? Que é esse sim, olhar, e ela falava. Que respeito, né, Ana, quando você pensa nisso. E ela falava, e aí eu penso, quando a gente também recebe um paciente no consultório, quantos oceanos ele não passa para estar ali na nossa aula? sim, Eu sim. fiquei pensando Exa- isso, né? O Exatamente. oceano da vida de cada um para estar ali fazendo a nossa aula pode ser um trabalho que não está dando certo, uma dificuldade, pode ser um problema familiar, de saúde, Sim, pode ser até um oceano de uma conquista que ele teve naquele dia. Então, fiquei pensando em trazer isso também para a nossa prática, quando a gente olha cada aluno, cada paciente ali, que eles fizeram muito para estar ali também. Né? Então, sim, esse olhar que a gente pode também trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática. sim, sim. E eu vejo assim a riqueza de todo o trabalho da ginástica holística é um trabalho de detalhe, né? Quer dizer, Isso. é quanto mais lento, quanto mais perfeito, quanto mais eu olho para esse detalhe com a riqueza do que está sendo proposto, o meu resultado vai ser infinitamente nessa potência, nessa Uhum, mesma uhum. proporção de cuidado, de detalhe, de não fazer correndo, de saber respirar, de saber fazer pausas, de ter o momento de perceber o que isso fez comigo, como é que Uhum, eu estou me uhum. sentindo agora, né? Então, é um trabalho maravilhoso. Sabe que eu descobri uma cartinha que uma paciente escreveu, que Ah, tem até com aquelas coisas que eu falava, né? De que faz bem para a alma. Olha só, ela escreve assim: aos poucos, vamos tomando consciência do nosso olhar, nosso falar, nosso respirar, percebendo que uma parte está ligada com a outra, inclusive melhorando nossa parte emocional. Olha só, tudo isso ela captou. sim. Ela vai transformando a ginástica holística, ela vai transformando a pessoa como um todo e fazendo com que percebamos quanto estávamos prejudicados desde a cabeça até os pés. Não tenho mais palavras para exprimir o bem-estar que ela proporciona. Enfim, só posso dizer que o dia da semana que eu mais gosto é o dia em que participo do meu grupo de ginástica holística. Ai, que bonitinha! Ai, que Que delícia! doce! Mas é para Que você ver o delícia, quanto a né? pessoa entrou no trabalho, o É. quanto. E a delícia é ver isso mesmo, é ver que essa pessoa se conectou com ela mesma. Exatamente, Se exatamente. conectou. Porque o que a gente não quer é elogio, a gente não quer elogios, né, Ana? A gente Não. quer é isso, é ver que aquele Ela se indivíduo que desculpa. se busca se encontrou, E né? tenha essa vida em abundância, ela tenha esse contato, essa oportunidade a cada momento de estar se conectando com ela e descobrindo uma plenitude, um Sim. ajuste, um alinhamento, né? Cada detalhezinho assim como faz diferença. E isso é a nossa vida, né, Jô? Porque Uhum. a gente busca santidade. Santidade é detalhe, santidade é cuidado de cada paciente. Sim. Santidade é a forma como eu vou preparar uma aula, tendo em vista todos aqueles que vão participar daquela aula, né? Então, tudo Uhum, isso uhum. naquele intuito de melhorar, de trazer o melhor, de proporcionar um bem enorme que a gente sabe que pode mesmo para cada um. E nessa prática, né, Ana, o quanto também impera, só tem gente falando um monte de coisa boa para você, que Ah lá, sente nem vi isso, olha nada. lá, que sente isso em cada aula que você faz, Ah, a sua a prima Lu, oi Adriana Lu, falando de você, seu filho deu ah, palmas, a que Mara disse que beleza. você é uma amiga da vida e eu sou uma amiga que a GH deu para ela.
Ah, que delícia, que bom, quanta gente Só aqui coisa presente, boa, né? partilhando um pouquinho. Só Ô, coisa boa. Ana, e eu Fala. fico pensando também, né, assim, a GH, uma das coisas que a gente pratica dentro disso que você falou é muito respeito, né? O respeito ao outro, o respeito ao limite do corpo do outro, o Ao tempo respeito do à outro. dor, ao tempo do outro. A Helena colocou aqui essa frase que eu adoro em francês, que é prenez le temps. Tenha o Sim, seu tempo, né? Que sim. a gente podia falar ela durante a nossa aula e aqui no Brasil, porque essa fala, toda vez que eu escuto, essa fala me remete à sala nossa, aquele carpê, e quando a gente Ai, que terminava delícia. o momento do movimento, e ela falava, tome seu tempo, quer dizer, você tem o direito de experimentar o que aquele movimento trouxe para você. Às vezes até uma experiência dolorosa, às vezes até uma experiência difícil, você encarar que tem um movimento que te desafia, que Sim, faz você encontrar com seus limites, com as suas dificuldades. Também isso, porque o corpo não é só de coisinha boa e tudo gostoso e maravilhoso, não, como não é a vida. A vida não é só de coisas, né, de exatamente. conquistas alegres. Tem dificuldade, o Sim, corpo também tem sim, dificuldade. é isso mesmo. Mas é desfrutar, né? Esse Isso, saborear, desfrutar, esse desfrutar, saborear. traz assim lá no íntimo, né? O que que isso é Sim, para mim? E eu tô aí, né? Eu sou isso, né? é. Nessa grandeza toda. Então, e para Berdera eu nunca fui, Também não mas eu tive a fico oportunidade pensando ainda. também. Pois é. A Berder Mas eram eu as fico pensando, reciclagens, né, que existiam. Para quem não, para quem está aqui não sabe, sim, Berder são as reciclagens que acontecem anualmente, normalmente nesse tempo de agosto, que é quando é o verão deles, e que é uma semana de prática, como a gente vivenciou 5 semanas, é uma semana intensa de trabalho corporal. Eu também não tive a oportunidade de ir, Ana. então. Mas a gente tem, né, Jô? De alguma forma a gente tem aqui, a associação tem, assim, proporcionado a cada ano tanta coisa boa, né? E agora Sim. eu acho que com a pandemia, olha só, menino, nunca tinha aula com, né, pessoas tão maravilhosas, e é um, e é outro, e é outro, e tanta possibilidade que riqueza tudo isso, né? Num A movimento gente de tem, fato né? que não termina. A gente tem o nosso encontro anual, que normalmente acontece em maio, que é um final de semana, e a gente faz esse encontro num hotel, normalmente, né? Já foi no Mandala, agora tem sido no Recanto da Floresta, que são hotéis mais tipo hotel fazenda, que o lugar favorece o trabalho também. E a gente faz aulas de sexta a domingo, É, que é muito é bom, hotel. muito gostoso. Muito mesmo. Vamos continuar. Lá é que a gente vai se encontrando, né? A Helena é a frequentora assídua de todas as reciclagens. Tá? Ela disse que não Pois tem é. mais em Berder, agora é em É. Saint-Pierre, Quiberon, na Bretanha. Ah, Ana, quem sabe a gente combina para o ano que vem? Vamos. Ah, vai. Tô combinando outras coisas antes com o maridão. Fica o Mas a sonho um Helena é dia. uma que eu conheci nesse meio, né? Fazendo essas vivências. E que delícia, gente. Que gostoso. É tudo família, né? A gente vai se Tudo. encontrando e que coisa mais gostosa que é, porque de fato a gente respira o mesmo ar, né? Sim, sim. Ana, E. você quer dar, Oi, ó, são 3h10. Você quer dar o teu movimentinho xodó de um lado e a gente posso retoma dar? nosso bate-papo? O que que você Posso, acha? posso sim, posso sim. Vamos lá, então. Então tá. Então eu Eu vou queria afastar aqui um falar um pouquinho. pouquinho desse movimento, então, tá Isso. bom? Fala Enquanto aí. você vai se organizando aí. Tá. Então, eu escolhi esse movimento porque, como eu estou falando de fé, e hoje todo mundo falou de coisas maravilhosas nas outras lives, né? De tudo em relação à ciência, músculo esquelético, tudo. Isso. Enfim, eu falei assim: quer saber? Eu vou falar da minha visão de fé. E como eu estou vivendo, passando, porque foi essa muito forte também a minha experiência, eu me lembro assim, quando eu pensei nesse movimento Xodó, Ah, eu pensava, teve um dia lá, que eu não sei se foi na primeira ou na segunda, no segundo ano, que quando a Marie-Jo deu esse movimento, eu falei assim, gente, isso aqui é um milagre. Por isso que
Para mim, ele é o xodó, entendeu? Porque Sim. ele é de uma capacidade, assim, de transformadora, de abertura, de espaço, de liberdade, de leveza. É genial. E ela é interessante porque, assim, como via cadeias musculares, né? A gente vai trabalhando só a parte de cima, né? Não abre e fecha braço, o olho vai acompanhando, vai piscando o olho e mudando o dedo para o qual está olhando na medida em que vai avançando no movimento. E as perninhas estão juntas, estão quietinhas, e depois você faz o teste para perceber. Pá, E ver é a um milagre, diferença. para mim foi. Então, por quê? Porque eu tenho asma, eu fiz natação a minha vida, assim, né, jovem, nossa, eu nadei um monte, e então tinha uma postura muito cifótica, era muito arredondada, precisava de muito trabalho mesmo, né? Eu falo que as pessoas escolhem a profissão que elas precisam. Precisam. É E para verdade. mim é a fisioterapia, entendeu? Então, esse movimento tem tudo a ver com essa abertura de tórax, trabalha o tronco como um todo, soltando muito a coluna, pescoço, movimento dos olhos, cabeça, é fantástico. Então, você vai deitar de lado, nós vamos fazer um lado só, né? Isso, eu vou tirar o óculos, não vejo mais Isso, então quase as nada. pernas ficam bem a 90 graus, isso, o joelho está bem na linha dos quadris, as duas mãos, uma de frente para a outra, na linha dos ombros, palmas juntas, cabeça apoiada num livro, num tijolinho. Você vai fazer o teste, tá bom, Jô? Então, Tá. você vai elevar o joelho de cima e você mede a distância que você tem sem mexer o quadril, o pé fica juntinho, como você está fazendo, e você capta aí qual é o movimento que é possível de abertura. E aí pronto, esse é o seu teste. Então você Uhum. vai começar o movimento, numa inspiração, você vai começar a dar o braço de cima na direção do teto. Primeiro movimento a gente vai até o teto e volta, como se a gente falasse para o corpo, olha, nós vamos começar um trabalho. Então a gente vai acordando esse corpo para isso. A partir do segundo movimento, você já vai olhando para a sua mão e a mão, ela passa a linha média, né, a linha do teto, ela já vai tombando na direção do chão, desde que você consiga manter o seu olhar na mão e vai piscando os olhos e mudando o dedo para o qual você olha a cada piscada. Então imagina, Jô, como se você estivesse regendo uma orquestra agora. O movimento é leve, é suave, existe uma flexibilidade, uma suavidade nesse compor o movimento. Então, entre nessa abertura, entre nessa expansão que esse movimento pode te proporcionar. Vai percebendo toda a mudança que vai acontecendo no seu corpo na medida em que você leva esse braço para trás e os olhos acompanham. E todo o movimento de cabeça você vai soltando cada vez mais na medida em que os olhos vão conseguindo, de uma forma muito suave, muito gentil, fazer esse movimento. Então, toda a coluna está vivendo ali o seu momento de torção, abertura grande de tórax, grande alongamento de membro superior. Tudo isso com muita leveza, com muito carinho para fazer, como se você estivesse regendo uma orquestra, sentindo essa brisa que você passa, como uma coreografia que o seu braço, o seu corpo, a sua mente vai se conectando. E agora, acho que já foi suficiente, você faz de novo aquele teste no seu joelho. Então a gente vai, olha só, olha só. É Eu não estou incrível. enganando. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu falei, gente, isso é um milagre!
Que legal, né? Porque a Meu, gente tem não. uma via, né? Através das cadeias musculares, através das fáscias, a gente vai soltar até a Sim, musculatura que está lá em quadril e que via tensor da fascia lata vai até o joelho fazer toda essa harmonia, né? Dá toda essa dimensão de soltura. Então, é é demais, bonito isso né? na ginástica holística, né? Sim, A gente sim. trabalha um ponto, a gente faz uma coisa e aquilo vai se repercutindo por esse todo, né? Por isso que eu falo, é um mergulho mesmo, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, Não. essa a delícia de mergulhar em cada movimento, eu acho que isso é muito engrandecedor, sabe? É onde a gente se apropria de si, porque eu vivendo isso, eu estou fazendo isso, e isso faz um bem enorme para cada um, né? Autoestima Ana, por inclusive da exemplo, pessoa, né? sim, meu Deus! E é impressionante como a cada vez que você faz um movimento, aquilo vai ser de outra forma que você vai experimentar. Por isso é um método, Vai. né? É um método vivo que cada vez que você faz, posso fazer esse movimento amanhã e eu vou experimentar outro tipo de. Tudo bem, a distância do joelho pode aumentar, mas as sensações, a consciência do meu corpo, de outra forma, ela vai vir, né? É muito. Ai, é demais. Olha só, eu fui achar no prefácio do nosso Aide Memoir, Ah, eu fui achar uma coisa que a Lili escreveu. Seria um erro capital crer que as anotações de trabalho que se seguem sejam uma recapitulação de todas as possibilidades que podem ser utilizadas no nosso trabalho. O contrário está mais perto da verdade. É isso que você falou. São é, infinitas possibilidades que se abrem. Cada movimento, sim. eu vou fazer 1000 vezes uma coisa, em cada uma delas eu posso experimentar, degustar esse movimento de uma forma nova. De uma E é forma isso que faz. nova. Exato. Claro que a gente tem o movimento que a gente aprende, né? A gente tem aquela série, mas a gente pode, na nossa aula, sentir a necessidade daquele aluno e propor uma experiência diferente. Ter um pouquinho igual, vamos usar o teu movimento. Não deixe Exatamente. de E às jeito nenhum vezes o joelho mudar. sair. Deixa o joelho sair, né? Ou fazer com a mão numa posição, a mão talvez rodada internamente, a mão externamente. Por que não? Não Isso. é? Por que não? Exatamente. Ô, Ana, e a gente tem um Então, pecado para confessar, não é? Que o quê? a gente dava nome para os nossos movimentos. Ah, era uma delícia, né? A gente Esse à era o nosso. noite, a gente à noite tomava as notas do que faltava, revia tudo que Ou cada lá uma mesmo, anotou. lembra? Ela dava Lá, um tempo e lá mesmo a gente se anotava. unia em grupinho, a gente não fazia todo mundo junto. Mas Não. aqueles que estavam próximos, a gente estava nos grupinhos e você era dona de dar nome para as E coisas. a Você gente tinha cada dava ideia boa. Esse era o piscar da borboleta, porque a É, gente e tinha que ir esse a gente piscando o olho, chamou olhando dedinho por isso, dedinho. Então a gente piscar de deu nome. borboleta, isso mesmo. Ai, que Ai, barato, que né? bom. Então, é uma superabundância mesmo, né? De tanta coisa, de tanta maravilha que a gente tem a boca mesmo para fazer. E sabe, eu fico pensando assim, como a gente falava, né? São novas formas de estarem vivendo. O movimento, na verdade, ele vai ecoando ao longo da vida, né? Eu Sim. aprendi lá, mas isso está ecoando até hoje aqui, né? E vai ainda dar Uhum. muito fruto, né? Na minha postura, no meu interior, trazendo sempre um olhar de um corpo novo, né? Que está num processo dinâmico de realinhar-se, organizar-se sempre mais. Então, Sim. essa é a riqueza da ginástica holística, né? Que É. sacada que todas elas que na verdade, né, uma se apoiando e nos conhecimentos da antecedente, como tudo isso foi assim uma construção maravilhosa, né? Uhum, uhum. E eu gosto muito de pensar, Ah, e o Papa Francisco fala, né?
estamos em construção. E eu me vejo muito nisso, sabe, Jô? A construção do meu corpo, a construção da minha vida, a construção do meu ser está. E a ginástica holística, ela teve assim um papel fundamental, eu diria, porque foi de todos os trabalhos, né, que fui procurar, que fui atrás, o que mais ressoou fundo dentro da alma, sabe? E houve toda essa organização e essa amplitude mesmo de visão, de respeito e tudo mais, né? Então, foi muito Ana, eu não bom. posso deixar de marcar o que a Cláudia Tella é tua aluna. Nos meus quase 80 anos, sou fã tua irmã, sou quase fã É incondicional da minha mãe GH. falando. Como me alegra fazer ginástica holística. Muito obrigada. Né? Mas Queridona, alguém minha falar mais do mãe que alguém. E ela é só, eu fiz aula uma vez, lembra uma vez que eu fiz com você? Eu fiz no grupinho deles. Ai, ai, a gente está em construção sempre, né? E a própria ginástica holística, a própria ABGH aqui no Brasil, está num processo de construção mesmo, num processo de resgatar muita coisa, no processo de divulgar esse trabalho. Eu falo sempre que nós somos muito poucas ainda praticantes da ginástica holística no Brasil, então por isso ela não é mais conhecida. E com esse processo todo da pandemia, como você falou, tem tido um movimento muito forte com esse intuito, né, de promover muito aulas, forte. de promover Por isso que a gente vê lives. que tudo concorre para o bem, né? Sim, Tudo sim, concorre para o bem. Agora sim. seria a estagnação. E, no entanto, o boom vai Nossa, acontecer, está né? acontecendo. Vai Está acontecer. acontecendo. Eu escrevi ainda alguma coisinha aqui que eu queria terminar, porque eu sei que o tempinho já está indo, quase esgotando. Tamo, vai Eu lá. queria deixar uma mensagem Ó, para deixa eu todas só essas. colocar uma coisa. Fala. Aldete, você está perguntando Oi. onde nós trabalhamos. Então, eu vou passar para você depois. Eu sou de Londrina, a Ana Maria de Campinas, mas se você entra no www.abgh.com.br, você vai encontrar várias profissionais da ginástica holística pelo Brasil. Não sei de onde você é, lá você pode às vezes encontrar uma perto de você. Se for perto de nós, a gente vai adorar recebê-la, né, Ana? Exatamente. Venha nos conhecer. Leia, Então, olha Ana, só, desculpa. eu queria ler, assim, agradecendo mesmo, sabe? Por todas essas maravilhosas profissionais que me antecederam na formação, que já participaram dessas lives, e quanto cada uma, Jô! Ai, Jô, você teve uma inspiração do céu para fazer isso, menina! Porque, gente, não canso, eu não vejo a hora de chegar a terça e a sexta-feira para recolher no coração a experiência, a vida, tudo que foi aquela emocionante situação que aquela pessoa viveu e quanto elas vão contribuindo, né? Na verdade, todas foram, para mim, de verdade, uma excelente contribuição nesse tempo. Eu só tenho a agradecer. Um beijo enorme para cada uma. Mas aí eu vou finalizando aqui. Aqui me debruço em uma última reflexão. Quanto passamos, através da nossa atitude, àqueles que, por ocasião de trabalho ou mesmo pelo curso da vida cotidiana, estão em contato conosco? Enriquecemos, somamos, acrescentamos-lhe pequenas parcelas da própria realidade, do tesouro que nos vai por dentro, ou não. Na vida profissional, tocamos realidades de corpos, mentes, corações que necessitam de nossas mãos e mentes, mas igualmente necessitam de si mesmos, de modo a viverem seu processo de cura e de reabilitação. Um pequeno gesto, um olhar mais detido, o ouvido que se interessa pela realidade do outro, um sorriso, é o suficiente para que as comportas de reparação se abram e o processo de restauração se instale. Isso nos compete enquanto profissionais da saúde. O dinamismo desse proceder, a diplomacia envolvente desse tratamento a nós dispensado,
foi para mim uma faceta de Marrijô enquanto formadora. Finalizo desejando a cada profissional de GH que alcancemos essa harmonia, centralidade, equilíbrio e suavidade que pudemos aprender em nossa mestra. E nos tornemos nós mesmos melhores a cada dia, para dessa abundância transbordarmos àqueles que cuidamos. Obrigada, Marjô, por ter acrescentado tanto sentido e eficácia ao meu desenvolvimento profissional. Descanse em paz. E eu pensava uma coisa, sabe, Jô? Só descansa em paz quem cumpriu a sua missão, quem fez o que tinha que fazer, na sua totalidade. Então, Sim. por isso que esse descanso em paz, para mim, é isso. Ela cumpriu a dela, né? Então, que nos toque a nós agora cumprir a nossa. Vamos atrás! Com muita alegria, menina! Vamos atrás! Querida. Ana, olha, minha mãe está aqui, diz que adorou participar. Minha sogra está aqui, diz que foi uma live muito espiritualizada, com amor e dedicação. A Valéria disse aqui que entramos pesadas, cansadas, e a GH nos faz sair leves, alegres, seres respirantes e autocentradas. Gratidão. Enfim, olha, a Tati, que lindo, gente, arrepiei, que beleza. Ana, o que eu tenho para dizer? Olha, você me fez, eu disfarcei as lágrimas, mas claro que eu ia... falei tanto para você que eu ia chorar, que você segurou a onda. E eu... Mas eu achei que eu fosse ficar muito derretida, viu? Porque você foi uma irmã, uma companheirona que eu só agradeço a Deus a cada dia pela sua vida. Eu também. A nossa experiência lá foi bárbara, foi muito bom ter estado com você. É muito bom ter a sua amizade na minha vida. Você me ajudou muito no livro, cada coisa que você lia, você me inspirou, muitas vezes, muitas coisas acontecem, você me pôs para cima, você foi na nossa festa de lançamento do livro, com a Aninha, com o Zé. Nossa, foi demais, vamos fazer mais, hein? Foi com a Aninha, com o Zé, foi uma delícia. Vamos fazer outros lançamentos de livro, vamos fazer relançamento, pode fazer relançamento, porque eu não vou escrever mais nenhum, pode fazer relançamento. Porque, olha, foi muito gostosa aquela noite, foi maravilhosa. Foi. Ana, eu só tenho a te agradecer por hoje, por cada palavra que você colocou para mim e para nós. Que Deus abençoe muito, muito, muito sua vida, da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Amém. Que Nossa Senhora olhe por nós, por todas as pessoas que assistiram a nossa live aqui, e que a gente realmente faça a diferença no nosso servir. É para isso que estamos, não é? É isso mesmo. Eu é que agradeço, querida. Um grande beijo, beijo enorme em todas as queridas Obrigada. E todo mundo que está aí escutando. Eu não vi nada, porque senão me atrapalha inteira. Tem problema. Vamos acabando. Gente, obrigada por todos aqui. Sexta tem mais. Sexta, 2h30, estamos lá. Alguém pediu uma foto aí? Olha Você quem tem tá aquela aqui foto. nessa. Ah lá. Ah lá. A Magda e a GG. E tem uma aqui, ó, que tá todo mundo. A festa da nossa turma. Helena, eu vou passar a festa do lançamento do livro. É mesmo. Ângela, Nina, obrigada, gente. Beijo. Ana, fica com Deus. Querida. Tchau. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Tchau.